Bom dia, vamos então para a nossa aula de artes, né? Nós vamos rever um pouco o que nós trabalhamos na unidade 2, ou seja, no segundo período, certo? Nós vamos ver hoje perspectiva, na parte de a ilusão em si criada pela arte. Então eu peço que vocês dêem uma olhadinha lá no livro, certo? Bem no início lá, tá bom? Que fala sobre a questão da criação da ilusão. Vamos lá então. Vamos lá. A respeito da perspectiva e dos efeitos de ilusão das artes visuais, selecione as alternativas corretas. Então eu queria que vocês observassem bastante essa imagem aqui, certo? Vejam aí a questão da ilusão que ela está criando, certo? A questão da profundidade, se esse objeto tem. Essa barra aqui que está passando aqui, ó, é como se ela estivesse passando por cima dessa, né? Eu queria que vocês observassem bem essa imagem para que a gente pudesse responder as demais questões, ok? Olharam, observaram, né? Qualquer coisa volta, tá bom? O slide. Vamos lá então. A respeito da perspectiva e dos efeitos da ilusão das artes visuais, selecione as alternativas corretas. A perspectiva é uma técnica de ilusão para criar a profundidade. Pensem bem aí. Tia, mas eu não estou me lembrando. Então vamos lá no livro, né? Vamos dar uma olhadinha. Está na página 35. Você pode abrir aí o livro, certo? E tentar dar uma olhadinha aí o que a gente vai trabalhar. A perspectiva foi criada no Renascimento. A imagem que nós vimos lá no início não possui profundidade. A imagem também que está tratando é considerada bidimensional, ou seja, tem duas dimensões. Bi é de duas, dimensional e dimensão, né? Duas dimensões. Um objeto perto de quem observa será menor do que este objeto distante. Você já teve aquela impressão de estar olhando uma coisa e ao longe ela parece menor ou maior para você? Ou então quando você se aproxima é que ela parece maior, né? Lembra das primeiras aulas que eu dei sobre isso aqui, que a gente usou umas figuras do livro mesmo? Pois é, disso aí que a gente está tratando, né? Que tinha aquelas pessoas com capa de chuva e tava com sombrinha, né? Numa imagem que foi mostrada, e até alguns alunos fizeram essa atividade e repassaram para mim. Qual foi o efeito que teve ali no início? Quem estava longe, quem estava perto, estava grande, estava pequeno? Qual foi a perspectiva que vocês tiveram dali? Então aqui, se você marcou, a perspectiva é uma técnica de ilusão para criar profundidade, tá certo. Então, a perspectiva foi criada no Renascimento, ok? Aqui na página 35, se você for ler, né, bem no início, ele fala sobre perspectiva e sobre as características da perspectiva, certo? Então, dizer que a imagem anterior, ela não possui profundidade, tá errado, né? Olha aqui, ó, não existe profundidade nela, certo? Não tem lógica. Dizer que a imagem acima é considerada bidimensional, tem duas dimensões, também não tem lógica. E dizer também que um objeto perto de quem observa será menor do que ele longe, está errado. Porque quando você olha um objeto de longe, qual é a impressão que você tem? Que ele é pequenininho, né? Quando vai chegando perto é que você vai ver ele no tamanho real. Então essas opções aqui não tem lógica, não está certo. Então o que é perspectiva? Isso aqui está no livro. É uma técnica de ilusão de espaço, certo? É uma técnica de ilusão de espaço. A gente pensa uma coisa e na hora é outra. Foi criada o quê? Há centenas de anos, muito tempo atrás. Quem criou? Os artistas do Renascimento, certo? Ela dá profundidade e volume às imagens, certo? Se você olhar aqui na página 35, o homem observando os prédios, como a gente viu inicialmente, você vai ver que ele é como se o prédio fosse bem pequenininho perto dele, né? E ele fosse enorme. Então dá ideia de profundidade, volume, sim. A localização de cada elemento em uma pintura indica o tamanho que ela terá, e isso se chama proporcionalidade. Então a localização
de cada elemento em uma pintura indica o tamanho que ela terá, certo? Então, na imagem, na página 34, mostra aqui também outras imagens em que tem pessoas, tem torre, certo? Tem pessoas também na segunda figura, na letra B, e tem a capela, né, no final. Então, aqui na página 34 mostra, né, essa criação da ilusão que foi feita no passado, certo? Então, foram criadas pelos renascentistas da época e dá uma perspectiva diferente da imagem, ok? Eu espero que vocês tenham entendido o que é perspectiva na ilusão e na criação da ilusão, ok? Vamos lá. Analise as imagens a seguir e identifique qual não possui efeitos de profundidade e perspectiva. Lembra que perspectiva, certo, é uma técnica de ilusão. Ela dá a ideia de profundidade e volume, certo? E dá uma localização mais ou menos de como essa imagem, né, ela é em tamanho real, ok? Então, você vai observar as imagens que tem na frente aí e vai dizer se está dando ideia de profundidade, se quando você olha, você tem uma ideia do tamanho real dessa imagem. Então, aqui mostra um corredor, certo? E lá no final, uma entrada, né? Dá a impressão de quê? Dá a ideia de quê, né? Olhem bem. Aqui nós temos a Escola de Arte de Atenas, certo? Ao final tem um portal, tem várias, né, entradas aqui, várias aberturas, tem imagens, tem pessoas conversando. Você olhando, você tem noção da profundidade, do tamanho, das pessoas em tamanho real, certo? Tá dando para ver? Vamos para a próxima. Esse aqui é um ícone tradicional medieval da Igreja Ortodoxa, certo? É uma imagem comum, certo? Da pessoa com uma criança, certo? O que você está observando aí? Você está vendo profundidade? Você está vendo volume? Essa é uma estrada. Até o final, vocês estão vendo aqui o tamanho das árvores, né? Dá uma visão bem ampla, né? Do que está acontecendo aqui, do que tem nessa imagem. Isso aqui é um pier, ou seja, é onde você vai para ficar próximo do mar, certo? Próximo de barcos. Então, qual delas você acha que não, olha a pergunta, não possui efeitos de profundidade, certo? É o pier? É a estrada? Não está dando ideia de profundidade? O ícone tradicional da medieval da igreja, ou seja, só essa imagem aí, essa figura? A Escola de Arte de Atenas e o corredor? O que vocês têm que entender é que a imagem, né, que tem perspectiva, que dá efeito de profundidade e perspectiva, é quase como uma imagem 3D, certo? Então, qual dessas aqui não está dando essa visão 3D, falando na linguagem de hoje? É o corredor, é a Escola de Arte de Atenas, o ícone tradicional medieval da Igreja Ortodoxa, a estrada ou o pier? Se você marcou o ícone tradicional medieval da Igreja Ortodoxa, acertou. Está corretíssimo. É o único que não apresenta ideia de profundidade, né? É uma imagem comum, normal, como uma pintura, certo? As demais, sim, dão ideia de profundidade, né? Dá uma ideia de perspectiva, dá uma perspectiva diferente. Não cria uma ilusão, mas te dá uma ideia, ok? Então, gente, essa aqui foi a nossa revisãozinha, certo? Nós veremos mais um pouco da unidade 2. Eu espero que vocês tenham entendido. E olha aí nossa imagem, né, de profundidade, certo? Um buraco de uma fechadura não vai ser tão grande assim, certo? Mas dá uma ideia, dá uma visão de ilusão, não é isso? Até a próxima. Beijos.